Boa noite a todos. Então, nós viemos aqui, eu, o colega Felipe Gobel e o Lucas Cossu, apresentar o nosso dia de campo virtual. E o nosso tema escolhido foi a tecnologia de aplicação. Bom, e o que seria a tecnologia de aplicação? O conceito dela é o seguinte: entende-se por tecnologia de aplicação o conjunto de conhecimentos científicos que propicia a correta colocação de um produto biologicamente ativo sobre um alvo, em quantidade suficiente para o controle, isso de forma eficiente, com o mínimo de contaminação de outras áreas. Bom, mas então, o porquê de estudar essa tecnologia? Isso porque há uma necessidade de expandir a produtividade das culturas anuais, principalmente devido ao crescimento populacional no mundo. Além disso, temos a instabilidade climática, que por muitas vezes podem ocorrer condições adversas para a aplicação de produtos. Além disso, temos os suprimentos limitados de água. Hoje, por exemplo, não temos, mas no futuro pode ser que seja cobrado uma tarifa, por exemplo, para utilizar a água nas aplicações de inseticidas, fungicidas e outros produtos. Além disso, temos também cada vez mais casos frequentes de resistência de pragas, doentes e plantas daninhas, muitas vezes ocasionados pelas doses incorretas de produtos que chegam a estes alvos. E quanto ao objetivo principal da tecnologia de aplicação, este seria otimizar os processos dentro da propriedade, a fim de que estes sejam feitos de forma correta e da melhor forma, no menor tempo possível. Então, existem alguns princípios da tecnologia de aplicação que é muito importante a gente entender, para que assim a gente faça uma correta aplicação do produto, né? Então, o primeiro princípio é a tensão superficial. Se refere à atração ou à repulsão de moléculas polares, onde ocorre a atração igual em todos os sentidos por moléculas vizinhas de H2O. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma folha, que é com tensão e uma outra sem a tensão. Então, um ângulo de contato também é outro princípio, e ele é um ângulo que se forma entre o líquido, que no caso a gota, ao entrar em contato com o sólido, alvo ou folha. Então, é muito importante, que nós temos uma imagem que mostra o ângulo de contato e a superfície tangente ao líquido, e que cai no sólido, no caso da nossa folha. Então, o terceiro princípio significa o volume de aplicação, e é o volume de caldo aplicado na área, seja líquidos por hectare ou líquidos por alqueire, algumas literaturas usam. Temos a cobertura, que se refere à teoria de Kirch, de 1967, que é dada pela fórmula, que é 15 vezes VRK ao quadrado, dividido por AD. Temos o alvo biológico, que é um outro princípio, e é o que se deseja atingir, seja ela praga, doença, planta daninha ou planta de interesse. Então, o alvo biológico é o que vai definir todo o nosso operacional da aplicação. Desde dose de produto, tipo de produto, é ele que vai definir a nossa aplicação. Inversão térmica também é um princípio, e é a diferença muito grande entre as temperaturas da camada próxima ao solo-alvo e a camada acima do solo-alvo. Então ela tem uma diferença de temperatura entre o alvo e no meio da camada. Então isso daí pode ocasionar uma dificuldade de penetração das gotas. Assim como a gente também tem que entender o pH, porque valores extremos de pH gerarão degradação de ingredientes ativos por hidrólise, seja alcalina ou ácida. Então nunca trabalhar com pH muito alto e nem com pH muito baixo. O BHL, que é o balanço hidrofílico-lipofílico, permite a gente estimar a hidrofilicidade ou a lipofilicidade de um emulsificante, possibilitando a escolha dos melhores emulsificantes para cada situação. Lembrando que os emulsificantes eles vêm com esse balanço hídrico-lipofólico, ele vem descrito sempre nas fórmulas. Então o CMC, que é a concentração micelar crítica, menor concentração onde ocorre a formação de micelas de um surfactante ou um emulsificante. E aqui a gente tem uma imagem de uma micela que se forma quando ocorre essa concentração. O S, que significa solubilidade, é quanto o ingrediente ativo é solúvel em água, e ela é expressa em miligramas por litro. Então a dureza da água, que é a quantidade de sais, cátions bi ou trivalentes, em dissolução na água da pulverização. E os principais íons são cálcio e magnésio. Lembrando que essa dureza da água tem muito a ver com o pH, então conforme o pH varia, ela pode causar ou não essa dureza de água.
Então, ponto de vapor, lei de Henry e volatilidade também são princípios da tecnologia de aplicação. Então, o PV é quando as velocidades de evaporação e condensação são iguais. Então, a composição das duas fases é constante e a pressão do sistema denomina-se pressão de vapor, de saturação. Ela é dada pela fórmula QH, que significa Henry, PV dividido por solubilidade. A volatilidade ela ocorre por convenção. Quanto maior o PV e KH, maior a volatilidade. Mas todas as propriedades físico-químicas se alterarão conforme as condições do meio, principalmente em relação ao pH da calda. Por isso que o pH é tão importante nessa questão de tecnologia de aplicação. pKa e pKb. Então é o potencial de dissociação de um ingrediente ativo. Quando é ácido ele é pKa e quando ele é básico ele é pKb. Em meio líquido, em relação ao pH do meio. CO. Então é o log CO que a gente fala. E ele indica a afinidade de uma molécula por um solvente apolar ou por solventes polares. E a hidrose alcalina, que é o último princípio de tecnologia de aplicação, é a quebra de moléculas pela adição de uma hidroxilo. Então sempre é muito importante entender esses princípios de tecnologia de aplicação para fazer essa aplicação. Bom, e tendo conhecimento desses princípios, a gente agora pode ter uma boa fundamentação para ter a tecnologia de aplicação. Primeiramente, então, vamos falar sobre o tamanho de gotas. Esse tamanho de gotas, ele define todo o desempenho da aplicação e também o risco de deriva, sendo que gotas mais finas, elas têm uma maior cobertura, uma maior penetração no dossel, mas também tem um maior risco de deriva, enquanto que gotas grossas, pelo contrário, têm uma menor cobertura, menor penetração, mas tem um risco de deriva menor também. E quanto ao tamanho de gotas, temos uma classificação, que é dada por cores, que vão do extremamente fino, que seria a cor roxa, para o ultra grossa, que seria o preto. E essas cores geralmente vão de acordo com o bico. Os bicos têm essas cores conforme o tamanho das gotas. Outro fundamento seria o DMV e o SPAN, sendo que, para entender estes conceitos, temos que entender que a população de gotas gerada numa aplicação ela é heterogênea, ou seja, elas têm vários diâmetros diferentes. Ou seja, o DMV, então, ele é o diâmetro da gota que divide o volume pulverizado em duas metades iguais, como podemos ver nesta imagem. Já o SPAN, ela é a amplitude relativa, que é dada pela seguinte forma, sendo que este SPAN, ele diz a amplitude que temos de gotas, do tamanho de gotas no DMV. Por isso que sozinho o DMV ele não tem muita importância, é importante a gente relacionar ele com o SPAN. Quanto ao volume de aplicação, temos uma tendência que é a redução deste volume, isto para ter uma maior capacidade operacional na fazenda. Porém, esta redução do volume ela tem que sempre se basear em critérios técnicos, sendo que, para utilizar produtos bastante sistêmicos, podemos usar uma menor taxa de aplicação, enquanto que se estivermos utilizando produtos de contatos, não podemos, temos que usar uma maior taxa de aplicação. Se temos uma condição de ΔT não tão propícia, um pouco mais elevada, temos que aumentar a taxa de aplicação. Se temos uma arquitetura de plantas mais fechada, temos que aumentar a taxa de aplicação. E também, se temos um menor tamanho de gotas, podemos assim diminuir a taxa de aplicação. Quanto ao ΔT, que eu comentei antes, este está demonstrado nesta imagem, sendo que ele relaciona a umidade relativa do ar com a temperatura, a fim de definir quais são as condições ideais para uma aplicação, sendo que as condições que estão em verde neste gráfico são as melhores para se fazer uma aplicação. Quanto à velocidade do vento, que é um fundamento bem importante para a gente ter uma boa tecnologia de aplicação, o ideal seria de 3 a 10 km por hora, sendo que essa velocidade do vento tem uma influência direta na deriva. Sendo importante a gente observar sempre a velocidade do vento e o tamanho de gotas do DMV. Se está trabalhando com uma condição de mais vento, seria ideal a gente aumentar o tamanho de gotas. Bom, e por que não fazer uma aplicação a 0 km por hora? Isso devido à inversão térmica, que já foi explicado anteriormente.
Quanto à deriva, esta é muito prejudicial à tecnologia de aplicação, sendo que a definição de deriva é quando as gotas pulverizadas elas não atingem o alvo desejado. As suas principais causas são o movimento das partículas, que é a deriva física, o que a gente pode controlar, mas também ela é causada pela volatilidade dos ingredientes ativos, e isso a gente não pode controlar. E vários fatores influenciam esta deriva, sendo o tamanho de gotas, pressão de serviço, altura da barra de pulverização, velocidade do vento, ΔT, inversão térmica e adjuvantes. Quanto ao escorrimento, ele faz parte da deriva, sendo que é quando o produto é aplicado sobre uma folha, ele escorre para baixo. As suas principais causas são gotas muito grossas, volume de caldas excessivos, tensão superficial muito alta, ou seja, a gota ela não consegue parar sobre a folha, ausência de agentes adesivos, orvalho em excesso, que temos que tomar cuidado, principalmente nas primeiras horas da manhã, e um ΔT muito baixo. Evaporação. Esta evaporação ela é influenciada principalmente pelo ΔT, já foi comentado, e também pelo tamanho de gotas. Sendo que, conforme o ΔT não for ideal, vamos ter uma evaporação maior, e conforme o tamanho de gotas for menor, maior é a chance de termos evaporação. E assim, quanto às pontas de pulverização, temos vários tipos de pontas, sendo que algumas delas estão listadas nesse slide. Por exemplo, o leque simples, ele gera gotas finas a médias. Tendo que para trabalhar com esse bico, temos que ter baixas pressões. Ela é boa para herbicidas sistêmicos com baixos volumes de calda. Temos os pontas leque com pré-orifício, que geram gotas médias a grossas. Gotas com indução de ar, que também geram gotas grossas a muito grossas, que são recomendadas mais para herbicidas sistêmicos. Outro tipo de pontas são as tipo cone cheio e cone vazio, sendo que a cone vazia é uma das mais utilizadas hoje, para a aplicação de fungicidas, por exemplo. Sendo que ela gera gotas muito finas a finas, possui uma alta cobertura, gotas uniformes, ou seja, com um spam baixo, possui uma qualidade de limpeza, mas, porém, deve-se ter cuidado com herbicidas sistêmicos, pois não seria necessário trabalhar com gotas tão finas para herbicidas sistêmicos. Aqui, então, seria a avaliação da tecnologia de aplicação na prática. Então, essa avaliação ela é gerada através de um relatório que é feito pelo programa Dropscope, onde é feita a leitura desses papéis sensíveis coletados na hora da pulverização, gerando um relatório de dados. Então, aqui podemos primeiramente comentar sobre esse aparelho em azul, que seria o anemômetro, onde ele mede a temperatura, a umidade relativa do ar, que seria o ΔT, e a velocidade do vento. Então, nesse programa você põe todas as informações, ou seja, a taxa de aplicação, a velocidade do vento, a temperatura, a umidade, a velocidade que o pulverizador anda, a pressão do pulverizador, e ele acaba, então, gerando esses resultados. Aqui, então, seria a amostra 1, que seria o terço superior. Então, a densidade é o fator mais analisado, onde, nesse caso, conseguiu-se 205,21 gotas por centímetro quadrado, ou seja, o dobro do recomendado, que seria 100 gotas por centímetro quadrado. Ele também classifica a maior gota em micras, o diâmetro médio das gotas em micras, a classificação das gotas, no caso, que seria gotas finas, a menor gota, indica também o coeficiente de variação, a quantidade de gotas, tudo isso que foi repassado pelos nossos colegas anteriormente. Uma quantidade de gotas acima do recomendado, com a classificação de gota também de uma gota fina. E aqui seria o terço inferior, onde ficou com uma densidade de 40,71 gotas por centímetro quadrado,
que também está dentro do recomendado para o terço inferior e tendo uma classificação do tamanho de gota média. Então, essa avaliação ela é muito importante para saber como que está sendo efetuada a pulverização, se está chegando gota em todos os terços, qual que é o tamanho de gota, para te poder avaliar se a tua ponta está produzindo gota fina, gota média ou gota grossa, qual que é o tamanho dessa gota. Calibração de avião também é muito importante, essa leitura para te saber qual que é o tamanho da gota que está sendo produzida pelos atomizadores, ou seja, pelas pontas de pulverização. Então, é feita essa análise através desse aplicativo. Lembrando que esse aplicativo é através de um aparelho Dropscope que deve ser adquirido.